Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, prazer, eu me chamo Adriele Finochetti. Por aqui eu compartilho um pouco da minha vida e como é a minha rotina conciliando as faculdades de Biomedicina e Direito. E hoje, não poderia ser diferente, eu vim trazer um vídeo pra vocês sobre com algumas dicas, de como apresentar o seu TCC. A minha primeira dica é estude muito o seu trabalho. Em um outro vídeo eu já trouxe para vocês como que eu me organizei para apresentar o TCC e como que eu faço o esquema. Então a minha dica, gente, número 1 sempre vai ser estude para entender, não para decorar. Quando tu tenta decorar, parece muito robotizada a tua fala e tu acaba não conseguindo desenvolver uma linha de pensamento. Minha dica 2, pratique e pratique muito, gente, porque com isso vocês vão conseguir controlar o tempo de apresentação e controlar o nervosismo, porque de tanto repetir a mesma coisa, vocês vão acabar percebendo alguns erros que vocês sempre cometem, como vocês podem como podem melhorar esse aspecto, ou então quando vocês esquecerem, porque sempre vai ter, tá? Em alguma parte do teu trabalho vai ter uma palavra muito normal que tu vai simplesmente dar um branco na cabeça e na hora tu não lembra. Sempre que tu for treinar, tu vai esquecer e tu vai achar soluções alternativas de como explicar sem usar aquela palavra, fazer toda aquela volta, de uma forma mais objetiva. Então a minha segunda dica é, gente, treinem e treinem pra caramba. Minha terceira dica pra vocês é façam slides limpos e organizados. Não façam uma poluição textual, não botem imagens ou contrastes muito gritantes, porque isso acaba tirando o foco da apresentação, que é a tua explicação. Pensa se tu tá assistindo alguém, um palestrante, a professora, qualquer pessoa, que esteja te explicando algo com um PowerPoint, por exemplo. A pessoa vai botar um texto enorme que ocupa toda a tela. Tu vai prestar atenção no que ela tá falando ou tu vai querer ler aquele slide? Tu vai querer ler aquele slide. Então pensa, o que tu faria se o slide estivesse daquela maneira? Tenta fazer um slide que a pessoa... A maioria sempre acaba tentando ler ou lendo por cima o teu slide. Faça com que ao ela ler, ela não consiga raciocinar por completa a tua ideia, ou seja, ela vai ler, não vai entender, vai voltar a prestar atenção em ti. Isso é uma maneira de fazer a pessoa prestar atenção. Então, no primeiro momento, o recurso visual, que é uma coisa que chama atenção, no segundo momento ela volta a atenção para você, porque ela não conseguiu compreender. E é esse é o truque, gente, essa é a pegada da apresentação do TCC. Façam slides interessantes. E a minha quarta dica para vocês casa muito com a segunda, que é fale de forma clara, calma e sucinta, para que a pessoa que está assistindo e mesmo os avaliadores, eles possam compreender o que tu está falando. Não tenta falar vários termos difíceis, não explicar eles, falar corrido com aquela falsa sensação de que vai acabar mais rápido a tua apresentação e tu vai te livrar do TCC, porque isso vai fazer com que a tua apresentação fique maçante, desgastante, as pessoas não prestem atenção e não vai ficar legal. Então, quanto mais treinar, melhor vai ficar a tua fala. E a minha quinta e última dica para vocês é prepare-se para as perguntas. Esse é um momento de muita atenção nos estudantes, eu sei porque eu já passei por algumas experiências. É um momento assim que tu fica muito aflito, mas lembre-se de uma coisa que eu sempre falo para as minhas colegas principalmente. Ninguém sabe mais do teu trabalho do que você mesmo. Você estudou, você se aprofundou, você pesquisou, você fez tudo. Não tem como alguém saber mais detalhado o teu trabalho do que você mesmo. Você tem que confiar, muita confiança. Quanto mais treinar, mais confiança tu vai ter na apresentação. E prepare-se para as perguntas. Pega uns amigos, amigas, bota na frente. Gente, sério, eu fiz até chamada de vídeo com as minhas amigas para que elas me perguntassem. Elas não sabiam nada do meu trabalho, eu falei que eu precisava ensaiar, elas me atenderam ali 15 minutinhos, eu tentei ficar dentro da média de apresentação e após isso me fizeram perguntas. Isso faz com que tu fique mais tranquila e se sinta mais preparada. Também vale você pensar algumas perguntas que podem surgir. Por exemplo, quando eu apresentei meu último TCC semestre passado, eu falei sobre intercorrências com ácido hialurônico. Então, teve algumas intercorrências que eu falei um sintoma X que acontece em duas intercorrências e após esse sintoma X ele modifica e aí define qual intercorrência é,
eu pensei, bah, isso pode virar uma dúvida, por que que vira tal coisa ou vira tal? Então eu me fiz essa pergunta e eu fui atrás de me responder, porque poderia ser uma coisa que a pessoa fala, ai tá, mas como é que tu vai saber se foi pra lado A, lado B e aí é tal intercorrência? Como, né? Então são coisas que você tem que pesquisar, porque isso, mesmo tu explicando muito bem, a pessoa não sabe o teu conteúdo. Então, sério, é um momento de muita tensão, que a gente fica muito nervoso. E no final, a maioria das perguntas são coisas muito básicas do nosso trabalho, a parte que a gente se aprofundou, eles se perderam lá na parte básica e muitas vezes nem sabem. Claro, banca avaliadora, professor que está te avaliando, ele vai ter perguntas mais interessantes do que quem está te assistindo. Isso sempre, toda a vida. Mas, no geral, a gente não deve ficar nervoso com isso, porque sim, gente, tem como se preparar e vocês devem usar o tempo pré-apresentação do TCC para se preparar. O TCC não deve ser um momento de angústia, de aflição e de tristeza, como eu vejo para muitos alunos, porque hoje em dia tem eu produzindo vídeos aqui dando dicas para vocês, tem outras inúmeras pessoas que produzem também aqui no conteúdos no YouTube sobre esse assunto. Então, assim, dicas não faltam. Auxílio vocês sempre vão ter de um amigo ou de alguém. Ou hoje em dia, se vocês não querem conversar com ninguém, mas eu acho muito legal essa interação, porque tu vai perdendo também a vergonha, né, de apresentar, vai ficando menos nervoso, enfim. Vocês podem colocar no chat GPT. Chat, quais perguntas você faria após a apresentação do meu trabalho? Meu trabalho é assim, assim, assado. O chat vai te fazer perguntas. Elabore respostas, mas não decore. Elabore respostas que você entenda, para que você possa realmente explicar na hora. E esse foi o vídeo de hoje, mais sucinto. Eu espero que vocês tenham gostado, que isso ajude quando vocês forem apresentar o TCC de vocês. É isso, vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!